Porque mesmo quando sabemos que precisamos de ajuda, de um apoio psicológico, mesmo quando entendemos que estamos sofrendo, por algum motivo não buscamos por esse apoio, demonstrando uma certa resistência à melhora ou até mesmo a cuidados pertinentes e que sabemos que estamos precisando. Isto se chama resistência e vamos falar um pouquinho mais sobre o porquê que a resistência muitas vezes aparece na nossa vida, mesmo quando entendemos que precisamos de apoio. A psicanálise entende como resistência quando a pessoa coloca obstáculos, barreiras para não chegar a conteúdos que estão inconscientes. Então ela mesma impede de alguma forma que se chegue até esses conteúdos inconscientes. Mesmo quando a pessoa já está num processo terapêutico, nós consideramos como resistência quando, por exemplo, a pessoa começa a faltar nas sessões, ou chegar muito atrasada, ou não priorizar esse atendimento psicológico, ou está sempre remarcando por algum motivo, porque quando vai chegando perto de conteúdos inconscientes, isso começa a mexer um pouquinho mais com a pessoa. Então, é comum que a resistência apareça aí e ela aparece em diversos formatos. E mesmo quando não se está num processo terapêutico, a resistência também surge no formato da pessoa nem buscar por ajuda, não querer ou ficar sempre adiando, mesmo quando ela entende que necessita. Só que dois aspectos importantes que precisamos levar em consideração. Então, o primeiro é que é importante que a pessoa se pergunte, ela realmente deseja mudar? Ela quer se livrar dos sintomas que incomodam, que atrapalham a sua vida? Se a pessoa responder que sim, que realmente ela deseja mudar, então deveríamos pensar, é a pessoa que precisa se livrar dessa resistência. De alguma forma, sim, é a pessoa que precisa passar por essa resistência, por essa barreira, só que aí que entra o segundo ponto. Se é inconsciente, muitas vezes essas barreiras são inconscientes, significa que a pessoa não entende que ela está tendo uma resistência à mudança. E se ela não está percebendo porque é a nível inconsciente, então ela precisa que alguém lhe mostre. Que alguém lhe mostre a sua resistência. Porque sozinha ela não vai enxergar muitos desses pontos. Não vai ter clareza da sua própria resistência. E aí fica mais difícil que essa mudança ocorra. Claro que a pessoa que já está num processo terapêutico, fica mais fácil ela saber disso porque o terapeuta tem como função mostrar, deixar isso claro. Se for uma pessoa que não está dentro desse processo, um norte para ela entender que está tendo uma barreira, que está tendo uma resistência, é o fato dela sempre adiar essa ajuda, sempre colocar um obstáculo. Ela quer a ajuda, mas não vai. Ou se ela vai e, por exemplo, não gostou, não se identificou com o terapeuta, ela já desiste, ela não persiste, ela não tenta novamente. Então aí já é um sinal de resistência. E o papel do psicólogo é mostrar para a pessoa que ela está sim criando barreiras, que existe uma resistência inconsciente à melhora, à mudança, à cura dos sintomas ou seja lá o que for que lhe faz adoecer. Então a partir do momento que isso fica mais consciente, porque alguém mostra isso, é mais fácil da pessoa passar por essa barreira, ela continuar com o processo terapêutico, mesmo que ela ainda sinta que tem uma resistência ali. Mas aí já fica mais fácil de seguir em frente, em busca de melhora. E enquanto existir a resistência, fica mais difícil o processo de mudança, porque sempre vai aparecer algo que se torna uma barreira. Porque a força do inconsciente, ela acaba falando mais alto. Então a pessoa dá 2 passos para frente, 1 para trás. 2 passos para frente, 1 para trás.
É como se ela ficasse num círculo vicioso, porque de alguma forma o inconsciente puxa ela para trás. Então é preciso que alguém a resgate, digamos assim, para que ela consiga seguir em frente pela busca da melhora, da diminuição dos seus sintomas ou de tudo o que lhe faz sofrer. Eu gosto de ilustrar isso da seguinte forma: é como se a pessoa estivesse dentro de um buraco. E esse buraco é fundo, escuro, então ela tem uma visão limitada, ela fica basicamente em torno do seu próprio sofrimento. E é preciso que alguém venha de fora e estenda sua mão para resgatá-la, para puxá-la desse local, desse buraco em que ela se encontra. Só que, se a pessoa não estender a mão para que o outro possa puxar, ela vai permanecer no mesmo local, enxergando as mesmas coisas, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, os seus sintomas estão ali. Mas a pessoa que oferece ajuda, no caso o terapeuta, ele precisa permanecer com a mão estendida, para que em algum momento o outro estenda também a sua mão e aí sim seja possível resgatá-lo. Porque enquanto a pessoa não segura na sua mão, mas pelo menos ela está vendo segurança em você. Então ela já não se sente mais sozinha naquele buraco. Ela sabe que tem alguém ali com a mão estendida para ela. Essa é a função do terapeuta. E em algum momento ela vai quebrar essa resistência e vai aceitar essa ajuda. E aqui o desejo de oferecer essa ajuda precisa ser muito maior do que aquele que precisa ser ajudado, porque não se sabe quanto tempo essa resistência vai permanecer. Mas se o terapeuta desistir de estender a sua mão, não vai acontecer essa relação de ajuda. Então o desejo do terapeuta sempre tem que ser maior, no sentido de ajudar, de demonstrar apoio e estar ali, presente. Mas a pergunta é: se a gente precisa de ajuda, por que muitas vezes essa resistência surge, criando toda essa barreira? É porque de alguma forma o nosso ego, ele tenta se afastar de conteúdos nossos que estão inconscientes, gerando toda essa dor, gerando todo esse sofrimento, porque muitas vezes são dores, são situações ruins. Então a resistência, ela surge como se fosse uma proteção que a pessoa tem para que não se chegue até aquele local que às vezes ela quer deixar lá, escondidinho, só que não está resolvendo, porque está gerando dor. E se a pessoa tiver um superego muito tirânico, acaba sendo mais difícil ainda quebrar essa resistência. E esse superego, ele começa a ser desenvolvido na nossa infância. Então, quando você é criança, existem normas, existem regras a serem cumpridas. Então, os pais ou os cuidadores, eles vão colocar essas regras, vão colocar limites e em alguns ambientes são muito rígidos em relação a isso. Mas a criança, ela vai entendendo por alguém de fora que ela precisa seguir essas regras. A pessoa vai crescendo e ela vai internalizando essa voz que vinha de fora dos seus pais, dos seus cuidadores, e essa voz começa a ser dela, porque ela internaliza isso para a vida dela. Então ela mesma começa a se cobrar, se corrigir, se criticar, se culpar, se punir de uma forma semelhante ao que ela possa ter aprendido na sua infância. E até um certo ponto, ok, é normal, é necessário, porque a gente precisa também seguir regras para que a gente conviva bem em sociedade, para que a gente se desenvolva. E às vezes a gente vai precisar se cobrar, se corrigir, enfim. Até um certo ponto é normal, é saudável. O problema está no excesso, é quando a pessoa se critica demais, se cobra demais, começa a se punir, se culpar demais. Aí já é sinal que existe um superego muito tirânico, que não dá paz para a pessoa, porque é uma voz que está dentro dela. É o superego, é a sua voz internalizada, mesmo que seja de outra pessoa anteriormente,
mas agora é você que está dentro de você se cobrando em excesso. E aí a pessoa sofre muito com isso, porque às vezes basta ter passado um pensamento ruim, um pensamento um pouco fora da curva, que a pessoa já se cobra demais e começa a se sentir culpado o tempo todo. Então, para quem tem um superego muito tirânico, existe uma dificuldade muito grande de se cobrar menos, se criticar menos, pegar mais leve consigo mesmo, porque lá no fundo a pessoa acredita que esse é o correto, esse é o jeito certo. E de tanto que ela acredita que esse é o jeito certo de se viver, que é pegando pesado mesmo, é se cobrando bastante, se criticando muito, que ela começa a encontrar um prazer nesse sofrimento, o que se torna mais difícil para ela sair disso. É como se aquilo gerasse um certo prazer. E aí ela fica nesse círculo vicioso. Daí também existe o masoquismo, que é aquela pessoa que sente prazer com a dor, e às vezes isso vai aparecer na vida sexual, onde a pessoa sente prazer com a dor. Então é por isso que precisa ter uma consciência disso tudo, para que fique claro onde aparece essa resistência, o porquê que ela aparece, para que a pessoa consiga se desvincular disso e quebrar as suas barreiras, as suas resistências, em prol da sua melhora. E o papel do psicoterapeuta é justamente esse, de mostrar, deixar a pessoa consciente de todos esses processos que até o momento eram inconscientes. É preciso aproximar a pessoa dos seus sintomas, do que lhe faz sofrer, das suas dores, das suas angústias. O sintoma não é o pior dos problemas, porque na verdade os sintomas eles sinalizam que existe a raiz de um problema. Então não adianta a gente só olhar para o sintoma da pessoa, seja ansiedade, seja depressão, seja angústia, seja o que for. É preciso olhar o que causa tudo isso. Porque se a gente tenta tratar só dos sintomas, eles vão se deslocar para um outro local. Por isso é importante entender o que causa tudo isso, qual é a raiz do problema e o que sustenta todos esses sintomas. E aí a gente vai quebrando essa barreira da resistência de forma gradativa, respeitando também o tempo do próprio paciente, porque por mais que ele precisa estar consciente de tudo isso, mas cada um tem seu tempo e a gente precisa também respeitar o tempo de cada pessoa. Porque se a pessoa não se abre para isso, aí não tem como a gente chegar até ela. É aquela ideia de estender a mão e deixar a mão estendida, mas não de forçar que a pessoa venha, porque senão ela vai dar um jeito de escapar. Então cada um tem o seu tempo, mas é muito comum que quando a pessoa vai vencendo essas barreiras, vai chegando perto do que lhe incomoda, do que lhe faz sofrer, que ela vai expressando tudo isso. É muito comum no final, por exemplo, de uma sessão de psicoterapia, a pessoa falar que se sente muito aliviada, só por ela ter falado, por ela ter expressado. Então, a fala tem esse poder de cura, digamos assim. Os problemas, as situações, às vezes continuam da mesma forma, mas ela se sentiu mais leve, porque é algo interno. Então, vencer essa barreira e começar a expressar vai gerar um alívio. Tem pessoas que falam que se sentem até mais leves fisicamente falando, começam a respirar melhor, porque elas chegam muito angustiadas, mas saem mais aliviadas. Então, a fala ela tem esse poder, digamos assim. E eu, como psicóloga, diria que super vale a pena vencer essa resistência, mesmo que de forma gradativa, mas a recompensa depois é muito maior, porque aí os sintomas gradativamente vão diminuindo, vão perdendo a força sobre a sua vida. Então se olhem com veracidade, prestem atenção no que vocês sentem, se vocês percebem uma resistência a buscar por um tipo de ajuda, mesmo sabendo a necessidade disso,
E se vocês já estão num processo terapêutico, também percebam quantas vezes vocês se tornam resistentes a esse processo por não querer esbarrar no que dói, no que machuca, porém super necessário. E entendam que as vantagens de vencer essas barreiras são muito maiores do que a resistência em si. A ponto das vezes as pessoas comentarem: por que eu demorei tanto tempo para buscar por esse apoio? Porque elas olham para trás com mais naturalidade para as coisas. Porque enquanto se está tudo guardado dentro da pessoa, principalmente se for aí num nível inconsciente, é como se aquilo atormentasse de alguma forma. De uma forma bem sombria, eu diria. É como se fossem literalmente fantasmas que ficam ali presos dentro de um baú e que eles ficam se batendo para sair de algum jeito. Então isso não funciona, porque gera angústia, geram diversos sintomas e a gente precisa olhar para isso, para que tenhamos uma saúde mental melhor e para que a nossa vida flua de uma forma mais leve, porque sim, é super possível. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu entendo que esse assunto ele é um pouco mais profundo do que eu trouxe aqui, mas é claro, no vídeo a gente precisa resumir de alguma forma. Teria muito mais para falar sobre isso, então eu tentei falar de uma forma resumida, de uma forma objetiva, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e também deixa o seu like se foi útil para você e se inscreve no canal, que por aqui você sempre vai encontrar conteúdos semelhantes a esse para tentar te ajudar a lidar aí com as suas questões de alguma forma. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.